Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 7, versículos de número 11 até o de número 17. Deus já falou poderosamente através da primeira mensagem na manhã deste dia, e certamente Deus ainda tem vidas a ser alcançada pelo poder da sua palavra. E diz assim a palavra de Deus, o título é: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E aconteceu pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos teus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, no caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Na manhã desse dia, na primeira mensagem, o Senhor, Ele começou a falar de curas de um cego. E nos últimos tempos, nos últimos dias, nós estamos contemplando o Senhor tendo pressa em algumas coisas. Nós lemos uma passagem interessante, irmãos. Nós lemos uma passagem em que fala de uma mulher que já era viúva, e agora acontecera em sua vida mais uma perca. E nós começamos a pensar como o Senhor age em nossas vidas, como o Senhor entra na vida das pessoas. O primeiro milagre de Jesus que eu contemplei foi a minha vida. O primeiro milagre de Cristo aos meus olhos foi a minha vida, porque eu era um homem que não prestava para nada, mas o Senhor, Ele olhou para mim e também me escolheu. E a palavra de Deus na manhã deste dia, ela nos revela que o Senhor é um Deus de milagres. A palavra de Deus nos revela nessa manhã que também Ele é um Deus de surpresa. Quando nós começamos no capítulo 7, a gente começa a ver um diálogo, uma conversa, uma ação de Jesus com um homem que a Bíblia não diz o seu nome. O trata apenas como centurião. E a Bíblia diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. A primeira coisa que eu aprendo e trago hoje como lição de vida para mim
é que a igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos tem que anunciar a Jesus nas ruas, nos vilarejos, nas cidades, nas favelas, porque é através do conhecimento de Cristo que as pessoas começam a procurar aquele que transforma vidas. E alguém foi até Jesus, porque foi mandado pelo seu chefe, pelo centurião, para que através do Senhor houvesse milagres. E é interessante, quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, que quando o Senhor se dirige à casa daquele homem, outro vem ao seu encontro, e o centurião diz que ele não é digno que o Senhor entre debaixo do telhado da sua casa. Nós começamos a entender a grandeza de Deus na vida das pessoas. E Jesus foi com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será sarado. Nós vemos que o centurião, ele rogou ao Senhor, ele pediu ajuda ao Senhor, para que através da palavra dele, houvesse milagres na vida do seu servo. E nós contemplamos na vida daquela mulher, que ela não pediu absolutamente nada ao Senhor. Ela não disse nada, ela nem esperava aquele encontro. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor olhou para aquela mulher, o seu coração se comoveu com uma íntima compaixão. E na manhã desse dia, o Senhor tem contemplado a dor de muitos que têm perdido pessoas queridas. Eu tive uma experiência no final de semana. A esposa de um colega faleceu e eu fui ao velório. E lá eu pude contemplar a dor daquela família. Lá eu pude ver a dor que eles sentiam por aquela perca irreparável. E o Senhor, quando me deu essa palavra, Ele disse: eu curo na simplicidade. O Senhor cura na simplicidade. O Senhor teve encontros que transformou vidas. Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando a Bíblia, ela relata que uma mulher que já fazia 12 anos, que sofria com uma terrível enfermidade, ela também ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Cristo. Alguém disse quão grande Ele operava milagres. E aquela mulher colocando no seu coração que se tivesse um encontro com Cristo, a vida dela seria transformada. E nós sabemos que quem transforma vidas ainda hoje chama-se Jesus de Nazaré. Quando nós não vemos saída, quando as portas se fecham, quando a enfermidade bate, há uma solução ainda. E eu creio que na manhã deste dia, você que está ouvindo esta palavra, você que está aflito no teu coração, você que perdeu pessoas que você amava, Jesus ainda é o Consolador. Jesus ainda é aquele
que traz alento aos corações. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, entrando na cidade, ia uma grande multidão. Mas é interessante que no versículo 11, ele diz: e aconteceu pouco depois dele ir à cidade chamada Naim, ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. Veja que o escritor, ele dá uma ênfase aos discípulos. E no meio dos discípulos também tinha uma grande multidão. E essa multidão que seguia Jesus era a multidão que estava à alegria, porque o mestre, ele ia à frente. Mas também nessa mesma multidão iam pessoas de todo tipo e de todo jeito. Aquele que só ia para olhar os defeitos, aquele que ia olhar o que Jesus fazia e o que ele deixou de fazer, aquele que ia olhar a vida de A e a vida de B. Mas também tinha homens e mulheres adoradores. Tinha ainda aqueles que adoravam o Pai em espírito e em verdade. E hoje precisamos ter um coração adorador. Hoje não podemos vir tão somente para cumprir escala, porque cantamos no departamento, porque fazemos parte de alguma coisa, mas temos que vir por gratidão a Deus, não pelo que Ele fez, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. É preciso que dentro de nós tenha um sentimento de gratidão para com Deus. E nos dias de hoje, as pessoas só querem o abençoador, só querem as bênçãos, melhor dizendo, mas não quer saber do abençoador. As bênçãos são bem-vindas, mas o abençoador, fica aqui que depois eu falo com você. Quando nós saímos de nossos lares, nós já temos que vir adorando a Deus, porque no semblante do adorador há a presença do Espírito de Deus. E dentro dessa multidão que seguia a Cristo, louvando, glorificando, aí a gente vê um contraste da outra multidão que vinha saindo da cidade, e essa vinha ao contrário da vida, porque na vida que entrava na cidade vida, e na multidão que saía, era multidão de choro, de tristeza. E de qual é a multidão que nós fazemos parte? É aquela multidão que vem adorar, que vem glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Porque nós observamos que o centurião, ele mandou alguém para interceder pelo seu servo. Ele precisou clamar, ele precisou pedir para que a bênção chegasse na sua casa. Mas a gente viu no contraste que muitas vezes não precisamos abrir a boca para nada, porque o Senhor contempla cada coração. O Senhor, Ele sabe da necessidade de cada um de nós. E a necessidade daquela mãe naquele dia era muito maior. E por isso ela não precisou abrir a sua boca. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no versículo 13: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores.
eu chegar no velório, como eu estive sábado, e dizer para a pessoa, não chore, sem ter solução, é difícil. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor disse isso, glória a Deus, Ele tocou sobre o caixão, e os que levavam aquele jovem pararam. A morte daquele jovem hoje, trazendo para nós, ela simboliza a morte espiritual das pessoas que ainda não deram crédito à palavra de Deus. Lembra quando o Senhor mandou Ezequiel no Vale dos Ossos? Hoje tem uma multidão de mortos-vivos, mas o Senhor ainda dá vida, e vida com abundância. Quando eu vejo essa passagem, eu me reporto aos dias que eu ainda não era servo do Senhor, e eu passava em um certo lugar, no bairro de Xandijaqueira, e lá sempre tinha um homem que dizia: jovem, Jesus te ama, mesmo eu sendo velho. E aquilo eu coloquei no meu coração, e passou-se os dias, e creiam os irmãos, eu lia a palavra de Deus lá no trabalho, para desfazer todo o trabalho que um servo do Senhor fazia naquele lugar. E um dia eu tive um encontro doloroso com o nosso Deus. O Senhor naquele dia, Ele tocou em uma das pessoas que eu mais amava e que mais amo, que hoje já tem 27 anos. Ele a feriu gravemente. E ela foi internada, e ali veio o desespero. E no corredor do hospital sanatório, eu fiz um voto a Deus, de que se Ele curasse a minha filha, eu o serviria. E aqui estou. Mas tudo isso porque eu ouvi alguém falar de Jesus. A importância da igreja anunciar a Cristo, mesmo que a gente não veja nada. Os irmãos sabem que quando Pedro foi pescar, a Bíblia diz que ele passou a noite toda e nada apanhou. Mas quando Jesus mandou ele ir ao mar, foi diferente. Jesus ainda é um Deus de surpresa, irmãos. Jesus está visitando o teu lar nessa hora, para fazer aquilo que eu e você não podemos. Glória a Deus. Mateus 8. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8 que um leproso, ele vinha descendo, e quando ele viu ao Senhor, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Jesus, Ele cura, Ele faz milagre na simplicidade, sem precisar de muita coisa. O interessante é que o meu e o seu coração seja um coração adorador. Quando nós saímos de nossa casa, irmãos, já devemos vir adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós falarmos com o Senhor, temos que falar com Ele adorando como esse leproso. Glória a Deus. A lepra, comparando aos dias de hoje, irmãos, era como se fosse a AIDS, sem cura. Em nossos dias, antigamente a lepra era uma doença terrível,
porque não se conhecia um médico que trouxesse cura, remédio, e além disso, a palavra grega usada para designar a lepra era empregada em uma variedade de enfermidades semelhantes, mas apenas alguns tipos de lepra eram contagiosas. Se alguém contraísse um tipo desse, o sacerdote declarava essa pessoa leproso. E nós sabemos que a lepra era um tipo de doença que afastava o homem da sociedade, da família, dos amigos, mas não afastava de Jesus. Não afastava de Jesus. Jesus é aquele que ainda olha para nós com olhar de misericórdia. Jesus é ainda aquele que olha para mim com olhar de misericórdia. Que muitas vezes não olha as minhas falhas e aquilo a qual Ele nos tem chamado. Mas Ele olha para nós e vê o nosso coração, coração adorador. O irmão que me antecedeu, ele falou da cura de paralíticos. Irmãos, é interessante que onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Sempre tinha alguém arrodeando a Cristo. E como eu disse, muitos iam para ver acontecer alguma coisa, ou que deixasse de acontecer. Mas o Senhor sempre parou por alguém. A Bíblia diz que Jesus, entrando em Jericó, Zaqueu tinha colocado no seu coração de conhecer, saber quem era Cristo, porque também ouviu falar dele. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Os irmãos, imaginem um homem tendo que fazer um sacrifício desse para ver a Cristo, só passar. Mas tem encontro que o Senhor marcou, que muitas vezes as pessoas não sabem que aquele encontro está marcado. E eu creio que na manhã deste dia, o Senhor tem marcado um encontro com você. Eu não sei onde você está nessa hora, mas o Senhor que nós pregamos é um Deus de surpresas, é um Deus que visita lares, que ainda faz milagre nas vidas que clamam, que buscam. E quando o Senhor ia passando, e aqueles homens ouviram um barulho e procuraram saber quem estava passando por ali, aí alguém disse: é Jesus de Nazaré. E aqueles homens começaram a clamar, como dissera o nosso irmão que me antecedeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje é manhã de cura na tua vida. Hoje é manhã de cura. O Senhor está entrando com providência de cura na tua vida, na vida dos teus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o menino sentou-se e começou a falar, Jesus entregou a sua mãe. Aí nós podemos contemplar aquela multidão que ora vinha chorando, ora vinha lamentando pela perca daquele filho. Agora tem um milagre em suas mãos, a alegria dessa mãe, porque ela não esperava
aquele encontro com o Senhor, aquele encontro com a vida. E hoje tem muitas vidas que precisam de um milagre. E o Senhor, Ele tem entrado com curas dentro do seu lar. Dentro da sua casa hoje tem cura. Porque o dono da vida chama-se Jesus de Nazaré. Eu hoje sou grato a Deus, porque na hora que eu mais precisei, e que eu clamei pelo nome do Senhor, Ele visitou a minha casa e a minha família. Era uma quarta-feira, quando eu fiz esse propósito com Deus, de cura para minha filha, que eu tinha perguntado à médica sobre a questão da saúde, e ela disse para mim, eu não sei se ela vive ou se ela vai morrer. Mas aí eu lembrei daquele que o homem disse que ele me amava. Eu quero dizer para você nessa manhã, a você que já perdeu as esperanças, a você que acha que a sua vida ela não tem mais solução, a você que acha que as portas se fecharam e que não tem jeito, eu digo que o Senhor, Ele é o dono da vida, que o Senhor abre portas aonde não existe aos olhos dos homens, e Ele abre portas dentro de portas para dar vitória aos seus servos. Se hoje nós chegamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas. Se nós chegamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem negócio com a sua igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos encontrar, irmãos, o Senhor fazendo milagre em nossas vidas. Quando nós observamos que muitas vezes é necessário passarmos por caminhos desconhecidos, para que lá na frente a gente valorize a nossa vitória. Eu gosto muito de lembrar a vida de José. Quando Deus começou a dar sonhos, e alguém diz assim, não conta os teus sonhos para ninguém. Eu já digo, conte, porque quando o Senhor promete, as portas do inferno não prevalecem. O Senhor fez com que José tivesse sonhos, para que através dele houvesse caminhos percorridos, para que lá na frente ele pudesse alcançar a vitória. Mas tudo Deus fez no tempo certo. Quando os irmãos de José jogaram ele ali naquele poço, o Senhor de imediato providenciou alguém para comprá-lo. E quando o Senhor providenciou aquele comprador de escravo, Deus já preparou Potifar na frente, porque Deus sabia do caminho que José teria que trilhar. Mas em momento nenhum nós vamos ver José em desacordo com a palavra de Deus. Em momento nenhum nós vamos ver o José, ele renegar a Deus, ele negar o nome de Deus. Em tudo ele deu graça. Sabe por quê, irmãos? Porque tem caminhos que é necessário a gente trilhar. Há caminhos que eu e você estamos passando em meio às lutas, que não é porque somos servos que nós estamos isentos das lutas, das perseguições, do desemprego. Não, nada disso. Porque em tudo o Senhor, Ele nos faz mais do que vencedores. E quando nós começamos a ver a trilha que José teve, irmãos, que trilhar, o caminho que ele teve que percorrer, enfrentou a prisão, enfrentou a traição dos seus irmãos, mas ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ei, o Senhor está no controle da tua vida. Não pense porque você está passando por essa
tribulação agora, que o Senhor está ausente da tua vida. O Senhor ainda guarda a vida e família de crente, irmãos. Mas é preciso nós olharmos para a cruz com gratidão a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. Como eu disse anteriormente, muitas vezes queremos saber sobre as bênçãos, mas o abençoador fica para depois. Muitas vezes negligenciamos a palavra, a obra, a ordem e a vontade de Deus nas nossas vidas, mas eu e você queremos ser abençoados. Certamente quando Deus tem negócio, as coisas acontecem, mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Nós estamos estudando as promessas de Deus, e a maior promessa é a promessa de salvação. Sabe por quê, irmãos? Jesus, Ele ressuscitou esse menino, mas ele já morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro já morreu. Esse cego que Jesus curou, também já morreu. O paralítico, da mesma forma, também morreu. Mas a salvação é eterna. E nós temos que lutar pela nossa salvação em Cristo. Nós temos que estar sobre o poder da palavra de Deus, sobre a direção da palavra de Deus. As promessas de Deus, elas se cumprirão em nossas vidas, se tivermos debaixo da palavra, se tivermos de acordo com a palavra. Hoje, quando olhamos para nós vemos quantas coisas deixamos de fazer para o Senhor, mas dele nós queremos os benefícios, mas não queremos liberar nada para Deus. Queremos ser abençoados, e muitas vezes também não abençoamos. Nós queremos ser perdoados, muitas vezes não sabemos liberar perdão para os nossos irmãos. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. As curas, os milagres e as maravilhas certamente estarão em nossas vidas. E precisamos do amigo chamado Jesus. O amigo chamado Jesus, ele é fiel para conosco. Nas dificuldades, é a Ele a que nós procuramos. Nas enfermidades, nas adversidades, nós procuramos a Cristo. E muitas vezes o nosso coração não quer liberar perdão. Não é tempo de atrapalhar, irmãos, na casa de Deus. Estamos chegando no final. Hoje, no nosso país, o certo é errado e o errado é certo. Os valores estão invertidos. Mas ainda tem uma igreja que ora, que tem comunhão com o Senhor. Ainda tem uma igreja que ainda intercede por esse país, por essa nação. Mas temos que estar segundo a palavra de Deus. Precisamos ainda andar na sombra do Onipotente. Certamente nada de lá vai atingir a igreja do Senhor. É bom quando a gente fala de cura, irmãos. Fala de milagres, de portas que o Senhor abre. Essa é a parte que Ele fez por nós.
E o que nós temos feito por Ele? Muitas vezes, o cansaço, a preguiça, é uma desculpa para que a gente não faça a obra de Deus. Nos ocupamos com tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas. E o Senhor, Ele disse: olha, eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios, eu cuido das plantas, e por que eu não cuidaria de você? Glória a Deus. Nós temos que estar na sombra do Onipotente. Glória a Jesus. O Senhor fez a cura na mulher do fluxo de sangue. Também expulsou o demônio daquele menino. O Senhor curou aquele leproso. O Senhor curou também a sogra de Pedro. E a Bíblia diz que quando o Senhor curou a sogra de Pedro, ela imediatamente já foi servir a Ele. Ela foi servir, irmãos. E muitas vezes não queremos mais servir a Jesus. Achamos que as nossas ocupações já é demais. O Senhor diz: ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o que é que a gente faz? A gente quer levar a cruz dos filhos, da mulher, do vizinho, da sogra. Jesus disse: tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo. Deus ainda tem cura nesta manhã. Você que está ouvindo essa palavra, Deus ainda é surpresa na tua vida, na tua casa. E o Deus que nós servimos é um Deus de já. É um Deus de que quando nós menos esperamos, Ele age. Foi assim na minha vida. O Senhor feriu, mas o Senhor também trouxe cura. O Senhor fere e Ele cura. E na manhã deste dia, saia daqui com o coração cheio de gratidão a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, e certamente vai fazer muitas mais coisas. Então o encontro de Jesus com a mulher que estava perdendo seu filho foi um encontro de surpresa. Então o Senhor tem surpresa para você na manhã deste dia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus permaneça nos guardando, nos alimentando, nos fortalecendo para a glória do seu nome.